Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo do canal Professor Valdívia Resolve. E hoje a gente vai falar mais uma vez das RDS, os Regimes Didáticos Emergenciais aqui do Instituto Federal do Paraná, campus de Jaguareíva. A gente vai começar hoje a trabalhar um pouquinho sobre a termologia. Então a gente vai fazer uma revisão dos conteúdos que o pessoal do segundo ano Alimentos já teve comigo em sala de aula. Então aqui a gente vai começar a falar um pouquinho do assunto, revisar, falar com calma e resolver exercícios, tudo bem? Bora lá que a gente vai começar o exercício. Vou apresentar a tela, bora. Bom, vocês estão vendo a tela já aí. RDE1, temperaturas e escalas termométricas, tudo bem? Então vamos começar pelo seguinte. O que é temperatura? De acordo com as definições físicas, temperatura é a grandeza física associada a um grau médio de vibração das moléculas que compõem um corpo. Então, todo corpo vibra, todo corpo tem uma vibração molecular. Essa vibração molecular média, porque cada uma vibra numa toada diferente, essa vibração média é o que a gente chama de temperatura. Tem corpos com alta temperatura têm maior grau de vibração. Corpos com menor temperatura têm vibração menor. Então olha a animaçãozinha que eu tenho aí, ó. Do lado vermelho eu tenho as moléculas que estão com maior temperatura. Elas vibram. Vou até colocar aqui, ó, a ferramentinha de aqui, ó. Uau. Elas vibram mais, tudo bem? E está com uma temperatura maior. Já do lado azul, eu tenho moléculas que estão vibrando menos. Consequentemente, elas têm uma temperatura menor. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, a primeira coisa que a gente tem que entender nessa aula de física, que é temperatura. Temperatura é uma grandeza física, ela pode ser medida. Ela é uma grandeza física escalar. Não precisa de direção e sentido, só um valor numérico e a unidade bastam para ser bem definidas. Tudo bem? Então, continuando. Qual é o instrumento de medida que eu uso para fazer a medida de temperatura? O instrumento de medida que a gente usa é o mais clássico, é o termômetro de mercúrio. Como que ele funciona? Esse termômetro de mercúrio, ele é um termômetro geralmente de vidro. No fundo dele eu tenho um local de armazenamento do mercúrio, que é o bulbo. Dentro ali eu tenho o mercúrio. Esse mercúrio ele ocupa um certo espaço. E aqui eu tenho uma haste bem fininha chamada de capilar. O que acontece para esse termômetro medir a temperatura? Quando ele está em contato com o corpo, a vibração desse corpo é transmitida para o termômetro, que as moléculas começam a vibrar. E quando a temperatura de um líquido aumenta, o seu volume também aumenta. Então, o que acontece com ele dentro do capilar? Ele começa a expandir e ocupar mais espaço. A gente faz marcações no vidro que a gente consegue mensurar essa temperatura. Tudo bem? Esse é o termômetro mais clássico. Vocês podem também ter como referência na cabeça de vocês aquele termômetro vermelho que a gente tinha na cozinha. A gente tem a impressão que aquele termômetro é de mercúrio, mas não é. Ele é um termômetro de álcool. Ele pega um intervalo menor de temperatura, ele é usado como relação de temperatura na nossa casa mesmo. E ele é com álcool tingido com uma tinta vermelha, tá? Mas a outra que está em moda agora, devido à pandemia do vírus SARS-CoV-2, é o termômetro de infravermelho, é aquela pistolinha que vocês usam para medição de temperatura em ambientes públicos. Então a gente tem aqui, ó, ela faz a medição através de uma leitura de ondas infravermelhas que o nosso corpo emite. Todo corpo que tem uma certa temperatura, todo corpo então emite temperatura, ele emite uma onda eletromagnética infravermelha. Esse aparelho ele é capaz de detectar essa onda e descobrir qual a temperatura desse corpo. E por favor, pessoal, esse aparelhinho não lê a mente de vocês. Ele pode ser usado para ser medida a temperatura na testa. Transmitam isso. É muito importante a gente desmistificar essas ideias que aparecem nas redes sociais. Ele não tem problema nenhum. Ele não causa câncer. Ele não lê a mente da gente. Ele é um instrumento de medida. Ele capta, na verdade, aquilo que a gente emite. Ele não faz o papel de emissão de raios lasers na nossa mente. Tudo bem? Tranquilo. Continuando, então, pessoal. Já que a gente falou aqui no anterior que a gente tem marcações numéricas no nosso termômetro de mercúrio ou de álcool, e
numéricas, então a gente tem escalas termométricas. A gente já teve várias escalas termométricas no mundo. Atualmente a gente tem 3 escalas muito conhecidas no nosso mundo. São elas: a escala Celsius, proposta por Anders Celsius, que viveu entre 1701 e 1744. A gente tem uma segunda escala termométrica ainda utilizada no mundo, que é a escala Fahrenheit, proposta por Daniel Gabriel Fahrenheit. Ele viveu entre 1686 e 1736. E a gente tem a escala proposta por William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin. E ele viveu entre 1824 e 1907. Essas 3 escalas termométricas têm seus pais, esses cientistas que proporam essas escalas e são usadas até hoje. Tudo bem? Então a gente vai falar de cada uma delas e tentar compará-las entre si. Tudo bem? Então a primeira delas, a escala Celsius, proposta por Anders Celsius, em 1742, apresenta como os pontos fixos a fusão do gelo e a ebulição da água. Então ele tentou usar como referência 2 pontos do gelo e 2 pontos da água, o ponto que a água transforma do gelo para a água e o ponto que a água transforma em vapor, como referência na sua escala. Como que ele fez isso? Então, o primeiro ponto fixo, ponto de gelo, é o estado térmico do gelo fundente, ou seja, onde o gelo está se transformando em água, sob a pressão normal, ou seja, a pressão ambiente. E nesse ponto, o Anders disse que a temperatura nesse ponto é de 0 graus Celsius. Tudo bem? O segundo ponto fixo é quando eu tenho um estado de vapor, ou seja, a água se transformando em vapor. E nesse ponto, na temperatura normal, a temperatura no nível do mar, a gente tem a temperatura de 100 graus Celsius. Ficou claro? Então, no nível do mar, quando o gelo está derretendo e se transformando em água, 0 graus Celsius. No nível do mar, quando a água está se transformando em vapor, processo de ebulição, a gente tem a temperatura de 100 graus Celsius. O Celsius, ele usou como o valor 100 e usou como unidade de medida a bolinha de grau e a letra C de Celsius, tudo bem? Já o nosso amigo Fahrenheit, essa escala é uma escala usada geralmente em países de língua inglesa. Existe uma história que diz que, na verdade, a escala Fahrenheit foi proposta por causa da Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França, que não durou 100 anos. Mas essa guerra criou uma rixa histórica entre esses dois povos. Então, para contrapor a escala Celsius, que era francesa, o Daniel Gabriel propôs uma escala inglesa. Hoje em dia, se eu não me engano, posso estar enganado, o último país do mundo que ainda usa a escala Fahrenheit é os Estados Unidos. Mas essa informação precisa ser conferida, tudo bem? Mas geralmente, em países de língua inglesa, elas são utilizadas. Ele propôs em 1724, vamos ver o anterior, propôs em 1742, 1724. Então, na verdade, essa história deve ser invertida. A escala Fahrenheit foi proposta primeiro e o Celsius propôs uma escala diferente para não ter a escala americana e a escala da língua inglesa, tudo bem? Então, apresenta o 0 em sua escala de mistura. E detalhe, ele apresenta o 0 da sua escala numa mistura de gelo picado e sal como ponto inferior, ou seja, o primeiro ponto fixo. E a escala superior é 100 graus Celsius, a temperatura de um corpo humano saudável. Então ele usou como referência agora, não a mesma referência do Celsius. Lá ele usou a água como referência, ponto de mudanças de estado físico. Aqui ele colocou, qual que é o 0 da minha escala? O 0 da minha escala é uma mistura de gelo, picado e sal. Água, gelo picado e sal. Tudo bem? 0. Qual é o 100 da minha escala? Seria a temperatura do corpo humano saudável. Só que para base de comparação, eu vou usar também a relação da água na escala dele, tudo bem? A gente sabe o 0 e o 100 da escala dele, o que foi proposto originalmente. Mas para facilitar para a gente ter um líquido como referência de pontos fixos, primeiro e segundo ponto fixo, eu vou usar a água. Então, o primeiro ponto fixo, ponto de fusão do gelo, na escala Fahrenheit, é representado pelo valor 32 graus Fahrenheit. Tudo bem? Ponto de gelo, ponto de fusão do gelo, 32. Então vocês podem perceber que a mistura água, gelo picado e sal atinge temperatura menor que o ponto de fusão do gelo. Tudo bem?
E o segundo ponto fixo, o ponto de ebulição da água, que na escala Celsius era 100 graus Celsius, aqui na escala Fahrenheit seria o valor de 212. Repara, na escala anterior a gente tinha 100 unidades de diferença entre o 0 e o 100. Aqui a gente tem de 32 a 212. A gente tem 180 unidades de diferença entre as duas. Elas não são proporcionais. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado na hora de conversão. Sempre que tem essa disciplina, os alunos falam para mim, professor, regra de 3 eu resolvo a situação. Não resolve. Porque os zeros das duas escalas não são coincidentes. Não sendo coincidentes, elas não são comparáveis por regra de 3, tudo bem? E a terceira escala, a escala Kelvin, já proposta em 1848, repara, quase 100 anos depois das duas escalas anteriores. Ela foi proposta por William Thomson, também conhecido como Lord Kelvin, que recebeu o título de nobreza, e esse nobre estabeleceu em 1848 a escala absoluta, a chamada escala Kelvin. Por que escala absoluta? Porque ela usa como a sua referência a vibração dos objetos. Então o Kelvin experimentalmente fez a seguinte relação, está ali no texto, que a pressão de um gás diminuía 1 sobre 273 do valor inicial quando resfriado a volume constante de 0 para menos 1 grau Celsius. Enquanto ele variou a temperatura em 1 grau Celsius negativo, a pressão diminuiu 1 sobre 243. Fazendo uma análise, então, ele entendeu que quando o corpo atinge o valor de menos 273 graus Celsius, significa que, em tese, toda vibração molecular deve parar. Então ele entendeu que esse ponto era o zero da sua escala, ou seja, o zero da escala Kelvin é a parada completa e total de vibração. Então a gente também chama esse ponto de zero absoluto. Então o valor zero da escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius, usando de novo a relação de Celsius como referência. Então a escala Kelvin, ó, temos o termômetro em Kelvin colocando ali. Primeiro ponto fixo, ponto de fusão do gelo. Esse valor vale na escala, lembrando que a gente usa a água como referência, no primeiro ponto fixo, o ponto de fusão do gelo, na temperatura Kelvin, esse valor vale 273. E detalhe, Kelvin não tem grau, não é 273 graus Kelvin. Por ser uma escala absoluta, não usa grau. Isso também tem um contexto histórico de ter questão de usar um teclado, ter que colocar um símbolo matemático, então foi retirado essa questão do grau. Escala absoluta não tem grau, tudo bem? Tem uma piadinha, inclusive, que fala por que o Lord Kelvin não usa óculos, porque ele não tem grau. Olha que horrível essa piada, tudo bem? Então, ó, segundo ponto fixo, ponto de ebulição da água. Na escala Kelvin, quanto vale esse valor? Na escala Kelvin, esse valor vale 373 graus Kelvin, tudo bem? E quanto vale o zero absoluto dessa escala quando não há vibração molecular? O zero dessa escala é o zero Kelvin. Então, não há vibração molecular, chamado de zero Kelvin, é o zero da escala. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Então, tranquilo? Então, bora continuar. A gente falou, então, que eu tenho 3 escalas e eu estou comparando elas em relação à água. Ó, todas elas têm primeiro e segundo ponto fixo, vamos voltar lá. Ó, todas elas têm primeiro e segundo ponto fixo, já vi. Tudo bem, ó. Primeiro, segundo ponto fixo, primeiro, segundo ponto fixo. Em todas as escalas eu citei o primeiro e segundo ponto fixo, concordam? Dessa forma, então, vamos lá. Eu vou fazer uma relação entre as temperaturas pontuais em escalas termométricas diferentes. A gente vai aprender a converter temperaturas de uma escala para outra. Para fazer isso, a gente faz a seguinte relação. Eu coloco 3 escalas termométricas aqui. Graus Celsius, representado por essa linha vertical. Graus Fahrenheit, representado pela linha azul vertical. E Kelvin, pela linha azul. Detalhe que graus Celsius, graus Fahrenheit, Kelvin. Kelvin não tem grau. Tomem muito cuidado com isso. Coloquei uma linha que é o primeiro ponto fixo, que é equivalente em todas as escalas. Coloquei uma linha que é o segundo ponto fixo, equivalente em todas as escalas. E tem uma linha que é o valor equivalente entre as escalas. Um valor que é arbitrário, eu não sei que valor é esse. Eu sei que um valor tem que ser... O ponto é igual, a temperatura é a mesma, o valor não é o mesmo. Então é um ponto que tem a mesma temperatura, tem o mesmo grau de vibração, mas em escalas diferentes, tudo bem?
Então a gente vai colocar na temperatura Celsius, o segundo ponto fixo é 100 e o primeiro é 0. Na temperatura Fahrenheit, o segundo ponto fixo é 212, o primeiro ponto fixo é 32. Na escala Kelvin, o primeiro ponto fixo é 273, o segundo ponto fixo é 273. Esses valores já foram falados lá, explicando cada uma das escalas. A grandeza física que representa a temperatura é a letra grega θ. Olha aqui, é uma bolinha cortada no meio. Como eu quero diferenciar as temperaturas nessa escala, temperatura Celsius, θC. Temperatura em Fahrenheit, θF. Como a escala é absoluta é Kelvin, eu não uso θ, eu uso a letra T. Tudo bem? Ah, professor, é muita confusão. Posso usar tudo T para tudo? Pode. Depois, lá na frente, talvez a gente tenha confusões, porque eu vou usar T para temperatura, T para tempo. Então, eu acho melhor memorizar dessa forma. Tudo bem? E a temperatura em Kelvin, TK. Beleza? Como eu tenho 3 escalas não proporcionais, eu não posso usar como elemento matemático de comparação regra de 3. Não, não pode. Tá? Alguém vai falar assim, professor, deixa eu usar uma regra de 3. Não dá certo. Então, vamos esquecer a regra de 3 nesse caso. O que a gente vai usar é um teorema de matemático chamado Teorema de Tales. Aqui embaixo eu deixei um bem escrito, bem pequenininho aqui. Se tiver no celular, vira de lado, dá um zoom, acho que ajuda, tá bom? Mas o Teorema de Tales foi desenvolvido pelo matemático Tales de Mileto e demonstrou a existência de uma proporcionalidade entre segmentos de retas formados por retas paralelas cortadas por retas transversais, que é o que a gente tem aqui. 3 retas paralelas, grau Celsius, grau Fahrenheit, Kelvin, cortada por retas transversais, que são as linhas vermelhas. Como que a gente faz esse tal do Teorema de Tales? A gente compara tamanhos. Então, olha só. Desse trecho da linha do meio até embaixo, ela tem um tamanho, certo? Eu vou chamar de tamanho A. Dessa linha superior até a linha de baixo, eu tenho outro tamanho, tamanho B. E o Teorema de Tales fala o seguinte, vamos comparar tamanhos. Então, eu vou comparar o tamanho desse segmento, dessa escala, com o tamanho dessa escala, com o tamanho dessa escala, tamanho A. Vou comparar o tamanho B dessa escala, com o tamanho B dessa escala, com o tamanho B dessa escala, B. Então, vai ficar da seguinte forma, de forma prática. Sempre que eu quiser fazer, eu faço do meio menos de baixo, dividido pelo extremo, pelo de baixo. Também conhecido como barriguinha, barrigão. Tudo bem? E eu faço isso para todas as escalas. Vocês vão perceber no próximo slide que dá para fazer matematicamente. Eu vou mostrar como, tá bom? Continuando. Tá aqui usando o Teorema de Tales. Vou dividir A por B, tamanho A por B. Então, eu vou dividir temperatura Celsius menos 0 pela temperatura 100 menos 0. Professor, por que menos? Que eu tenho que subtrair? Eu não estou comparando tamanho? Isso não é uma régua de temperatura? Para eu saber o tamanho daquele pedaço, eu tenho que fazer o maior número menos o menor. Por isso, um menos o outro. Na segunda, θF menos 32 dividido por 212 menos 32. E na terceira, TK menos 273 por 373 menos 273. Certo? Vou fazer as simplificações que dá. Qualquer coisa menos zero é ela mesma. Tal. Então aqui, esquece o A sobre B, porque ele foi só o elemento de comparação nosso. TC menos 0, TC, θC. 100 menos 0, 100. TF menos 32 não simplifica. 180 é 212 menos 32 é 180. Simplifiquei. TK menos 273, 373, blá, 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 blá. TK menos 273, 373 menos 273. Em cima não dá para mexer, embaixo dá 100. 100, 180 e 100 são números que ainda podem ser simplificados. Como se trata de uma fração, aqui na verdade a gente não divide, porque a gente está querendo simplificar o elemento de baixo da fração. A gente multiplica. E o número que é o máximo divisor comum entre eles é o 20. Então, multiplicando todo mundo por 20, vai ficar 20 θc sobre 100, 20 vezes todo mundo na expressão sobre 180, 20 vezes TK menos 273 sobre 100. E eu posso simplificar agora. 20 sobre 100, os dois são divisíveis pelo próprio 20. 20 dividido por 20 e 100 dividido por 20 dá 1 e 5. Na outra, 180 dividido por 29, 20 dividido por 20 dá 1. 100 dividido por 20 dá 5 e 20 dividido por 20 dá 1.
colocando dessa forma, na expressão do termo geral, θc sobre 5 igual θf menos 32 sobre 9, tk menos 273 sobre 5. E essa é a equação do termo, equação do termo geral. Guardem a equação do termo geral, ela é importante para vocês resolverem exercício de conversão de escalas termométricas. Tudo bem? Tem alguns lugares, alguns materiais didáticos, elementos da internet, páginas, blogs e vídeos que vão mostrar para vocês as equações separadas. Então, eu vou mostrar aqui também como elas ficam separadas. Se eu quiser converter de Celsius para Fahrenheit, eu pego só as duas primeiras partes da expressão. θc sobre 5, θf menos 32 sobre 9. Não importa se a ida ou a volta, tanto faz. E se eu quiser converter de Fahrenheit para Kelvin? Uso a segunda e a terceira parte da expressão. θf menos 32 sobre 9 igual tk menos 273 sobre 5. E se eu quiser converter de Kelvin para Celsius ou vice-versa? Aí eu uso tk igual θc mais 273. Tem essas três fórmulas. Vocês preferem decorar três ou uma? Eu, pessoalmente, prefiro memorizar a fórmula do termo geral. Aí eu tampo aquela que eu não vou usar mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Isso aqui é para temperatura pontual. E agora no ar-condicionado do escritório que eu estou, a temperatura é de 23 graus Celsius. Quanto seria essa mesma temperatura no ar-condicionado americano? Eu quero essa mesma temperatura, eu quero o mesmo conforto térmico que eu tenho aqui. Qual temperatura que eu teria que colocar no ar-condicionado se eu estivesse nos Estados Unidos? Então você vai converter uma temperatura pontual. Tudo bem? Usa essa expressão. Agora, e se eu quiser converter uma temperatura, uma variação? Hoje de manhã a temperatura estava 20 graus Celsius e agora no almoço chegou a 30. Quanto foi essa variação em graus Celsius? 30 menos 20, 10. Mas quanto seria 10 graus Celsius de variação? Quanto seria essa mesma variação na escala Fahrenheit? Estou falando de variação de temperatura. Vou falar então da relação entre variações de temperaturas na escala. Lembra que o Tales de Mileto mandava comparar tamanhos? Vou continuar comparando. Ó. Primeiro ponto fixo, segundo ponto fixo de cada uma das escalas. E aqui eu tenho dois valores de temperatura, porque eu estou falando de uma variação. Então eu tenho a variação da temperatura em Celsius, ó, o delta, vocês já viram comigo no ano anterior, no primeiro ano do ensino médio, a questão da variação, sempre uso a letra delta. Eu tenho a variação de temperatura em Fahrenheit, delta, θ, F, e eu tenho a variação de temperatura em Kelvin, tudo bem? Então agora os tamanhos A e B vão ser diferentes, o tamanho A é a variação e o tamanho B são os extremos, tudo bem? Feito isso, teorema de Tales, tamanho já está definido. Variação de temperatura em Celsius, 100 menos 0, extremo pelo de baixo. Variação de temperatura em Fahrenheit, 212 menos 32, extremo menos de baixo. Delta θ K, delta TK, né, no caso, 373 menos 273. Lembra que é sempre barriguinha, barrigão. Melhorando a expressão, de novo, caímos naquele 100, 180 e 100. Multiplico de novo por 20, faço as simplificações necessárias. Vou chegar. A variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual a variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Equação do termo geral para variações de temperatura. Tudo bem? De novo, sites, blogs, outros vídeos vão mostrar as equações separadas. Vou mostrar. Se eu quiser converter de Celsius para Fahrenheit, a variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual a variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Se eu quisesse fazer de Fahrenheit para Kelvin, variação delta θf sobre 9, delta tk sobre 5. E se eu quiser de Celsius para Kelvin? Não precisa fazer conversão, porque como os dois são sobre 5, corta, as variações são iguais. Se varia 10 graus na escala Celsius, varia 10 graus na escala Kelvin. Tudo bem? Tranquilo? Bom, isso eu encerrei a teoria. Vamos para resoluções de exercício. Lembrando que mesmo online, a gente continua trabalhando com os 4 passos de resolução. Dados, fórmula, resolução e resposta. Tudo bem? Vamos lá. Recentemente foram desenvolvidos novos materiais cerâmicos que se tornam supercondutores a temperaturas relativamente elevadas. Ou elevadas não, né? Baixas. Na ordem de 92 Kelvin. Na escala Celsius, essa temperatura equivale a... Então vamos lá. Primeira coisa, dados. Que temperatura eu tenho? Uma temperatura na escala Kelvin, 92 Kelvin. É uma temperatura baixa.
Quando ele fala temperatura relativamente elevada, é que a gente precisava de muito mais baixa do que isso. Hoje em dia está elevada, está alta. Mas é isso que ele quer dizer. E a variação da temperatura em Celsius eu quero descobrir. Bom, eu quero agora converter de Celsius para Kelvin. Tudo bem? Posso usar a expressão do termo geral ou posso usar a fórmula direta. Eu vou usar a fórmula direta nesse caso. TK igual a ΔC mais 273. Quem eu tenho? A temperatura em Kelvin. Substituo o valor. 92 igual a ΔC mais 273. O 273 está somando, passo para o outro lado, subtraindo. Então fica 92 menos 273. Conta com valor negativo. Faz a conta, 273 menos 92, sabendo que o 273 é o maior, coloca o sinal negativo no final. Essa conta vai dar menos 181 graus Celsius. Então, vou conseguir um material supercondutor a menos 181 graus Celsius. A temperatura é muito baixa. Só para vocês terem noção, falando em períodos de pandemia, as vacinas da Pfizer precisam ser armazenadas em geladeiras que têm temperatura de menos 80 graus Celsius. E isso em países subdesenvolvidos, tal como o Brasil, é um problema. A gente não tem equipamentos em todas as cidades do Brasil para fazer esse armazenamento. Então, se esse problema de menos 80 já é um problema para a gente, imagina menos 181. É uma temperatura muito baixa. E das alternativas que aqui tem, é a alternativa A, menos 181 graus Celsius. Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Espero que não. Qualquer coisa, comentários, mandem aí. Exercício 2, na Mackenzie de São Paulo. Um viajante, ao desembarcar de um avião em um aeroporto de Londres, um país de língua inglesa, verificou que a temperatura indicada por um termômetro era de 14 graus Fahrenheit. A indicação dessa temperatura em um termômetro graduado na escala Celsius é... Então, primeiro dado, o que eu tenho? Temperatura em Londres, 14 graus Fahrenheit. Qual a temperatura que eu quero? Escala Celsius. Vou converter de Fahrenheit para Celsius ou vice-versa, não importa. Então, eu uso a fórmula ΔC sobre 5, ΔF menos 32 sobre 9. Exclui o pedacinho no termo geral da parte do Kelvin, não precisa. Substituo o que eu tenho. ΔC sobre 5 igual 14 menos 32 sobre 9. 14 menos 32, fazendo a continha, dá menos 18. Aqui tem duas formas de resolver. Eu posso multiplicar em cruz, ou eu posso dividir o menos 18 por 9, e foi o que eu fiz. Menos 18 dividido por 9 dá 2. O 5 está dividindo o ΔC. Se ele está dividindo, ele passa para o outro lado, multiplicando. Então ficou menos 2 vezes 5 e a temperatura em Celsius é menos 10 graus Celsius. Então a pessoa que chega num aeroporto em Londres a menos 10 graus Celsius, ela talvez tenha saído do Brasil num período de verão, onde a temperatura está em torno dos seus 35 graus Celsius, e chegou no hemisfério norte, num país que está em pleno inverno, com uma temperatura de menos 10 graus Celsius. É importante saber essa relação de temperatura, até porque eu chego no aeroporto e eu não sou surpreendido de bermuda e camiseta no meio de uma nevasca. Tudo bem? Já vi até pessoas brincando em redes sociais, postando fotos de termômetros em outros países e falando assim, nossa, olha, e fala que é país de primeiro mundo, o termômetro tá marcando, tá super gelado, tá marcando 14, tá nevando e tá marcando 14. Olha que absurdo. Era uma piada e as pessoas respondem, não, é verdade, olha que absurdo. Marca 14 porque é uma escala diferente. A temperatura lá, e aqui é a mesma. O que muda? A escala, o nível de vibração da molécula lá, naquela temperatura, é o mesmo nível de vibração aqui na mesma temperatura. Só que como estão em escalas diferentes, eu vou ter números diferentes indicando na escala. Ficou claro isso aí, pessoal? Então a alternativa correta aqui seria a alternativa B, de bucéfalo. Tudo bem? Tranquilo? Continuando. Exercício 3. Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Eu adaptei ele porque eu coloquei o meu nomezinho e apelido, meu Valdívia aí, tudo bem? Então, Valdívia criou uma escala termométrica atribuindo os valores de menos 20 graus Valdívia e 30 graus Valdívia para os pontos de gelo e vapor da água, respectivamente. Na escala Valdívia, a temperatura de 50 graus Celsius corresponde a... Então, eu quero saber quanto 50 graus Celsius corresponde na minha escala. É uma escala arbitrária.
Se eu estou tratando de uma escala arbitrária, que não é nem Celsius, Fahrenheit, Kelvin, eu não tenho como escapar. Eu vou ter que trabalhar com um teorema de Thales. Eu vou montar as duas escalas, termômetros um do lado do outro, colocar os valores que eu tenho e montar a escala. Vamos ver como faz isso? Primeiro, coloquei a escala grau Valdívia ali, o termômetro na escala grau Valdívia, e coloquei do lado um termômetro na escala grau Celsius. Eu sei que na escala Valdívia, menos 20 graus equivale ao ponto de gelo, que na escala Celsius vale 0. Eu sei que na escala Valdívia, o ponto de vapor ou ponto de ebulição vale, cadê? 30 graus Valdívia. E na escala Celsius vale 100. Esses valores eu tenho que saber de cabeça. O ponto de gelo da água e o ponto de vapor da água, também conhecido como ponto de fusão e ponto de ebulição, tem que estar decorado, eu tenho que saber. Comparei, certo? Aí eu vou comparar o terceiro. Aonde está os 50 graus Celsius? Entre 0 e 100. Então a linha vai vir aqui no meio. Professor, e se fosse menos 50? Teria que vir aqui embaixo. E se fosse mais 150, e se fosse 150? Viria aqui em cima. Eu vou colocar o valor que eu quero na posição correta. A ordem é 0, 50, 100. Não é 50, 0, 100 ou 0, 100, 50. Sempre a linha tem uma linha métrica aí, tudo bem? Então eu vou descobrir a temperatura em grau V. Tudo bem? Que a temperatura é grau Valdívia. Se eu estou falando que eu tenho uma escala arbitrária, teorema de Thales. Como que é o teorema de Thales? Barriguinha, barrigão. O de meio menos o de baixo, o extremo menos o de baixo. Então vai ficar, pelo teorema de Thales, grau V menos menos 20. Lembrando que o menos é do número, então ele mantém, e o menos é do sinal. De cima, grau, aí fica o extremo menos de baixo. 30 menos menos 20. Igual, do outro lado. 50 menos 0, 100 menos 0. Lembrando que é o pedacinho dividido pelo pedação. Vou simplificar essa expressão. Menos com menos dá mais. Grau V mais 20. Menos com menos dá mais. 30 mais 20. Do outro lado, 50 menos 0, 50. 100 menos 0, 100 menos 0, 100. Delta V mais 20 permanece. 30 mais 20 vira 50. 50 sobre 100 eu posso simplificar. Dividido os 2 por 50 vai ficar 1 sobre 2. O 2 está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando. Eu vou multiplicar, na verdade, em cruz isso aqui, tá? A multiplicação em cruz. O 2 eu vou multiplicar aqui, o 50 eu vou multiplicar aqui. Então vai ficar 2 vezes todo mundo. Eu tenho que colocar um parênteses, porque eu vou ter que fazer uma distributiva, operação matemática. O 2 não multiplica só um elemento, ele multiplica a expressão toda. E 50 vezes 1, 50. O 2 eu multipliquei por ΔV, 2 delta V, teta V, desculpa. 2 vezes 20 dá 40, igual 50. O 50, ou aliás, o 40 está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. Então 50 menos 40 e mantém o 2V do outro lado. 2 ΔV igual a 10, o 2 está multiplicando, passa dividindo. Fica 10 sobre 2, teta V igual a 5 graus Valdívia. Então na escala Valdívia, 5 graus Valdívia equivale a 50 graus Celsius. Ficou claro? Beleza? Alguma dúvida? Ah, professor, eu resolveria isso aqui por regra de 3. Não vai, numa prova discursiva, isso aqui não vai ser considerado. Você tem que tomar muito cuidado. A regra de 3 não é do jeito que você está pensando, no jeito que você está pensando nas contas matemáticas. Um tênis vale 40, 10 tênis vale X. Tudo bem? Teorema de Thales. Ficou claro? Beleza. Exercício 3. Escalas arbitrárias, utiliza esse teorema de Thales. Olha lá, alternativa correta, alternativa B. Exercício 4. Sobre a pressão atmosférica normal, ou nível do mar, as temperaturas de um termômetro na escala Celsius e outro na escala termométrica arbitrária X, não sei que escala termométrica é essa, talvez a escala termométrica de um amigo meu, que o apelido dele é X, abraço para você aí, X, se relacionam segundo o gráfico abaixo, tudo bem? Então tem a temperatura em grau Celsius aqui e a temperatura em grau X aqui. Opa! Eu vou ter que pegar nesse gráfico, esse é o gráfico, tá? Esse é o plano cartesiano, esse em verdinho é o gráfico. Eu vou ter que pegar pontos nesse gráfico que são incomuns para montar os meus dois termômetros. Então vamos fazer isso, vamos lá. Primeiro, termômetro da escala X, termômetro da escala Celsius. O que eu tenho?
Quando na escala X o valor é 0, quanto que vale na escala 40? Na escala Celsius? 40, deu a resposta. Então, quando na escala X a temperatura é 0, na escala Celsius a temperatura é 40. 0 e 40. Quando na escala X a temperatura é 100, na escala Celsius a temperatura é 90. E ele pediu pra gente a temperatura de 100 graus Celsius. Ó, vamos voltar lá, que ele perguntou no exercício. A temperatura de ebulição da água. Então, ele quer saber o valor de 100 graus Celsius. Quando a temperatura é de 100 graus Celsius, olha só, 40, 90. Por que eu não coloquei aqui no meio, professor? Porque eu não coloco no meio, eu coloco aonde vai. Se o 40, 90, o 100 é acima, coloco aqui em cima. Eu quero saber a temperatura, graus X. De novo, teorema de Thales. Barriguinha, barrigão, barriguinha, barrigão. Dos dois lados. Como vai ficar isso? 100 menos 0, θx menos 0. 90 menos 40, 100 menos 40. Simplifico, 0 e 0, tirou. Aqui 90 menos 40, 50, 100 menos 40, 60. Multiplico em cruz, 50 vezes θx, 100 vezes 60. 50 vezes θx mantém, 100 vezes 60, 6.000. 50 multiplicando, passa dividindo. Corta um zero de cima com um zero de baixo, ficou 600 sobre 5. 600 dividido por 5 dá 120 graus X. Que a alternativa correta é a alternativa C, de caliente, de um exercício de temperatura. Beleza, pessoal? E por fim, acho que é o último exercício. Exercício 5 sobre variações de escalas termométricas. Variação. Até então a gente falou tudo de temperaturas pontuais. Aqui é uma variação. Tudo bem? Normalmente o corpo humano começa a sentir calor quando a temperatura ambiente ultrapassa o marco de 24 graus Celsius. A partir daí, mantém o seu equilíbrio térmico, o organismo passa a eliminar o calor através do suor. Se a temperatura corporal subir acima de 37, é caracterizada como hipertermia e abaixo de 35, hipotermia. Se a temperatura de uma pessoa com hipertermia variar de 37,3 graus Celsius para 39,3, esta variação, olha que ele perguntou, não é a temperatura, é a variação. Esta variação na escala Fahrenheit e Kelvin será respectivamente. Então vamos coletar primeiro os dados. Temperatura em graus Celsius inicial, θCI, por isso que está θCI, 37,3. Temperatura em graus Celsius final, 39,3. Eu quero saber a variação da temperatura em Fahrenheit e a variação da temperatura em Kelvin. Começando pela variação da temperatura em Celsius. Eu não sei ainda, vai ser os valores pontuais. Então a variação da temperatura em Celsius é a temperatura final menos inicial. 39,3 menos 37,3, a variação de temperatura na escala Celsius é 2 graus Celsius. Opa! Então eu coloco na formulinha θC sobre 5, θF sobre 9. Lembrando que é a fórmula de variação, não de temperatura pontual. Então vai ficar 2 sobre 5 igual a θF sobre 9. Multiplico em cruz. 5 vezes θF igual a 9 vezes 2. 9 vezes 2, 18. O 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, ΔθF igual a 3,6. Tudo bem? Como a variação da escala Celsius é igual à variação da escala Kelvin, não precisa fazer conta. Se eu achei que a variação da temperatura em Celsius é 2, a variação da escala Kelvin também é 2, só que 2 Kelvin sem o grau. Tudo bem? Qual a alternativa que mostra 3,6 e 2? A alternativa E de EI, que lindo, acabou os exercícios. Tudo bem? Pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido essa revisão dos conteúdos que a gente já viu em sala de aula no ano passado, faz tempo, mas que ela ajude vocês a relembrarem isso, resolverem as atividades que serão propostas, e em caso de dúvida, eu estou à disposição nos atendimentos. Beleza? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, uma ótima semana e tchau!